Isso, a reunião já está sendo gravada, né? Boa tarde a todos, né? Meu nome é Wilde Cardoso Montijo Júnior, eu trabalho na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Hoje é dia 4 de outubro de 2022, 14 horas e 45 minutos, e estamos iniciando a primeira reunião para discussão sobre a alocação de água do reservatório Jucazinho, né, que fica aí na bacia do Rio Capibaribe. Nós teremos uma segunda reunião na quinta-feira para fecharmos as nossas tratativas. Inicialmente aqui, eu vou solicitar aos participantes que digam o nome e instituição que representam para ficar gravado. Vamos começar aqui pela lista que está no aplicativo. É o Alexandre, é o primeiro da fila aqui. Alexandre, por favor. Boa tarde, sou Alexandre, eu sou servidor do DENOX, aqui da Coordenadoria do Estado de Pernambuco. Obrigado, Alexandre. Edilson, por favor. Edilson Monteiro, eu sou coordenador do CESPE, né? DENOX em Pernambuco. Obrigado, Edilson. Felipe. Felipe Alves, eu sou gerente de segurança de barragens aqui da APAC. Paulo. Paulo Bandeira, presidente do Comitê do Capibaribe. Roberta. Está disponível, Roberta? Acho que ainda não. Robertson. Boa tarde a todos. Robertson, gestor de apoio da APAC. Sérgio Torres. Sérgio Torres, consultor da Compesa. Okay. Entrou alguém aqui como SEST Pernambuco? É você, Edilson? Exatamente. Eu estou com duas ligações aqui, um momentinho, agora. Nós somos de retorno, né? E passamos aqui uma temporada de junho de 2020 até novembro de 2021, e agora estamos retornando novamente para continuar o serviço que começamos. Maravilha. E aqui, Paulo Francinetti, você pode se apresentar, Paulo, por favor? Seu microfone está desligado, Paulo. Desculpe. Meu nome é Paulo Francinetti, sou do Comitê da Bacia do Rio Capibaribe, sou representante da universidade e vice-presidente do Comitê do Capibaribe. Ok, muito obrigado pela participação. Acho que a Roberta, logo ela se junta a nós aqui, né? E vamos então iniciar. Antes de começar, eu queria aqui reforçar, Alexandre, para você e para o Edilson, que nós fizemos uma reunião da alocação de água lá do Belo Jardim, Bituri, hoje pela manhã. Até mandei aí para vocês os encaminhamentos da reunião de hoje e a gente conta com vocês na quinta-feira, tá? Seria importante que o DENOX estivesse presente na quinta-feira para a gente poder concluir lá a questão de Bituri, em especial a questão relativa ao acordo de cooperação para cuidar da barragem, tá? Então, você deve ter já colocado o Edilson a par, né, disso, e aí a gente, então, conta com vocês lá, tá bom? Bom, vamos lá. Legal. Ok? Bom, então, de toda forma, aqui vamos, então, falar hoje sobre o Jucazinho, né? Nós encaminhamos aí uma apresentação para vocês, e a ideia é fazer aqui um nivelamento inicial, rapidamente. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui a apresentação, que foi enviada aí por e-mail, né? Para que a gente possa, então, ficar todo mundo na mesma base, né? Tá? Vocês podem me confirmar se está compartilhando aí a alocação de água, Jucazinho? Ok, beleza. Maravilha. Bom, então nós temos alguns aspectos aí a serem tratados, né? Este ano é o segundo ano que a gente começa a praticar aquilo que foi definido no marco regulatório do sistema hídrico Jucazinho, que é basicamente o reservatório Jucazinho e como gerir isso com relação ao seu impacto, principalmente para o abastecimento, e também algumas ações associadas aí ao rio Capibaribe, ali até a região ali de Limoeiro, né?
Então, nós vamos recordar isso mais uma vez, para que isso fique bastante consolidado, falar sobre o que aconteceu do ano passado para este ano, com relação ao que se estabeleceu na alocação feita ano passado, os cenários para o próximo ano, falar rapidamente sobre a questão da operação, manutenção e monitoramento do Jucazinho, e, por fim, a gente já estabelece aí os procedimentos de acompanhamento da comissão e do termo de alocação. Então, só rapidamente, desde 2020, nós temos uma resolução conjunta ANAPAC que estabelece as condições de uso das águas acumuladas aí no reservatório Jucazinho, né? E essas condições, elas estão aqui resumidas, né? Ou seja, o reservatório, o uso preferencial é o abastecimento, né? Com 1.000 litros por segundo em qualquer mês do ano, cerca de 500 litros por segundo adicionais no período úmido, de março a julho, né? Nós temos aqui uma reserva de 100 litros por segundo, que pode ser tanto para o aumento do suprimento da Compesa, como para outros usos do entorno, para que a gente possa regularizá-los. E a jusante, caso necessário, também há uma previsão de soltar água a jusante 100 litros por segundo. Todos os procedimentos que a gente faz nos demais sistemas hídricos, a gente aplica aqui, né? Dentre eles, o estabelecimento dos estados hidrológicos, né? O verde, amarelo e vermelho, com especial aqui atenção para o estado hidrológico vermelho, que é onde se estabelece automaticamente a situação de escassez hídrica, e isso permite à Compesa que acione dispositivos aí para o atendimento aos usuários em função dessa situação. Dentre eles, por exemplo, tarifa de contingência para suprir recursos visando aí ações que não estão sendo colocadas no dia a dia, né? Então, o estabelecido nesse marco é que nós deveríamos respeitar o que estava já acumulado no reservatório no último dia de julho. Este ano nós atrasamos um pouco, né? Nós estamos até testando essa data, uma vez que havia ainda a possibilidade de alguma água entrar em agosto, setembro, né? Mas a gente vai respeitar o que estava lá em julho, e o que ficou combinado é que todo ano a gente se reúne, né, nessas duas reuniões, e avaliamos a situação e projetamos os usos para o período seguinte, né? Sempre aí de forma mais participativa possível, ou seja, essa reunião ela é aberta a quem quiser adentrar. Tem uma outra questão interessante, né, no reservatório, é aquela que diz respeito ao monitoramento, né? Então, o empreendedor, o dono do reservatório é o DENOX, e aqui a gente reforça que o monitoramento das vazões e volumes de fluidos deve ser feito pelo DENOX, né? E a gente está aí com essa pendência e vamos aqui conversar com os nossos colegas do DENOX para ver como podemos equacionar isso, né? E uma segunda questão é que essa operação da defluência deve respeitar o que tiver definido no termo de alocação, que é o instrumento final dessa reunião. E acho que, por fim, né, temos aí uma região que já sofreu, né, períodos de chuva intensa e com um período curto de tempo, e o que nós estabelecemos no artigo 6º é que, caso venham a ser desenvolvidos estudos sobre controle de inundação, em particular até Limoeiro, né, que esses estudos podem vir a alterar as condições operativas aqui do reservatório Jucazinho, tá? Mas isso a depender, né, dos resultados desses estudos. De toda forma, né, essa questão aí do controle de inundações ou da proteção do pessoal no leito do Capibaribe até Limoeiro, elas necessitam de um olhar especial, e a gente já trabalhou isso junto com o DENOX,
na questão do plano de ação emergencial, né? Que a gente vai tocar também mais à frente, tá? Que é feito mais para a, a prevenção contra o rompimento de barragens, mas que também pode trazer aí ações que visam também a mitigar eventual inundação aí no curso do rio, né? Está entrando aqui o Gustavo agora. Então, vamos lá. Então, bom, qual que é o histórico do Jucazinho? O histórico que nós temos, né, o Jucazinho, ele é da década de 90, né, mas o histórico que nós temos dos volumes monitorados, ele ficou mais consistente a partir de 2005, né? O Jucazinho, até 2011, ele ficava praticamente na parte superior, quase sempre cheio. Teve só uma queda aqui em 2007, 2008, mas de 2011 para cá ele não se recuperou de forma efetiva, né? Então nós tivemos aqui uma queda muito forte, de forma que em 2015 até 2018 praticamente ele estava seco, né? Ele só voltou aí a ter uma água que razoável, ou seja, a seca foi de 15 a 19, né? Só em 2020 é que ele recuperou um pouco, chegando a 60 e 70 milhões, e hoje ele está com um pouco mais de 30 milhões, né? 37 milhões acumulados ali no reservatório. Como vocês veem, de acordo com o estado hidrológico do reservatório, ele está no estado hidrológico vermelho, ou seja, o Casinho hoje ele tem aí uma capacidade limitada de atendimento, né, ao abastecimento, e isso faz com que a gente não consiga praticar toda aquela demanda que foi prevista se ele tivesse no estado verde, né? Então, essa situação, ela já estava a caminho o ano passado, né? Isso em julho do ano passado, o reservatório estava com 53 milhões, né? Fizemos uma projeção de que ele estaria aqui em fevereiro com cerca de 37 milhões, e ele estava um pouquinho abaixo, 36. Depois disso, ele continuou descendo, desceu até aqui em maio, né? Ou seja, ficando abaixo da previsão de março até maio, e pegou muito pouca água, né, desde então, né? É, nós estamos aqui com 39,76, hoje é 36,95, né? Essa cota, esse valor aqui é o valor de agosto, nós estamos com 3 milhões a menos do que esse número. Bom, isso aqui mostra, aqui tem um trecho que eu queria destacar, né? O que foi feito o ano passado? Se estabeleceu uma vazão de 600 litros por segundo em média para a Compesa de novembro a março, né? E caso houvesse necessidade, um ajuste poderia ter sido feito nessa tabela, mas esse ajuste ele só poderia ser feito conforme está escrito aqui nesses itens 2.2 e 2.5, né? Ou seja, ajuste sazonal, ou seja, mês a mês, não tem problema desde manter na média. Mas alterações alterações dos valores alocados poderão ser realizadas somente a partir de março, desde que propostas pelo Comitê da Bacia e devidamente aprovadas pela ANA, né? Acontece que nós não recebemos nenhuma manifestação do comitê, né? O comitê ficou de monitorar isso, para que a gente não corresse o risco aí maior do que a gente já está hoje. Nós não tivemos esse retorno, e a Compesa continuou a pegar água a partir de março, conforme nós estamos vendo aqui nessa figura, né? Nessa figura, vocês veem aqui que em março a Compesa estava pegando em média, essa curva verde é o total. Ela estava pegando 600 litros por segundo, aí ela aumentou a captação em abril, maio,
e só depois de maio ela começou a reduzir, né? Chegou a captar 900 litros por segundo aqui em maio. E depois começou a reduzir, né? Estando aqui na última informação, é que ela estava captando a quase 700 litros por segundo em agosto, né? Então, essa é uma situação ruim para esse processo, porque nada impede que isso pudesse acontecer, mas a gente quer que isso tivesse acontecido com a participação do comitê, para que ficasse claro, né? Uma vez a Compesa precisando dessa água, podendo, e tendo água, ela podendo fazer, o comitê participe dessa discussão também, o que não aconteceu. Então, felizmente, tivemos um pequeno acréscimo, né, no volume, mas nós poderíamos estar numa situação muito mais delicada hoje, e é ruim que isso aconteça dessa forma, né? Então, a gente teve essa situação, né? Ou seja, a Compesa ela ficou inadimplente com relação ao termo de alocação, uma vez que não houve essa articulação com o CBH, e isso prejudicou esse processo, né? Nós também não avançamos na medição das vazões defluentes. Isso não traz prejuízo hoje, uma vez que a vazão está fechada para jusante, né? Já que no estado hidrológico vermelho não está prevista essa defluência, né? Então, com relação ao abastecimento público, né? Nós fizemos uma vistoria lá na estação de tratamento de água da Compesa, que fica ao pé de Jucazinho, e ali nós verificamos que existem lá medidores de água bruta, tanto no tramo sul quanto no tramo norte, e a gente está sendo atendido pela Compesa, que vem informando mês a mês quanto que está sendo retirado lá do reservatório, né? Com relação à regulação dos usos, né, e a outras ações, o que nós previmos foi o seguinte, que o comitê, junto com o DENOS e com a Compesa, puxaria uma discussão, o ano passado, para tratar de uma questão bastante objetiva. Quem vai cuidar, em especial, da operação, monitoramento e manutenção preventiva, em especial, do Jucazinho, né? E essa ação também não foi feita nem que a gente saiba, pode ser que tenha havido, a gente não foi informado, né? Mas ela também não aconteceu. Isso é ruim, uma vez que a gente continua numa situação em que há um grande uso, muito relevante, mas a gente não tem ainda uma institucionalização adequada para que o reservatório, a barragem, seja cuidada como ela deve ser cuidada, né? Tivemos uma reunião aí o ano passado sobre o PAI, o Plano de Ações Emergenciais, isso aí foi na gestão do Décio, foi uma reunião que aconteceu na sede do DENOX, e nessa reunião foi discutido aí exatamente a necessidade de colocar o plano de ação emergencial à disposição de todos, e foi nos colocado, né, naquele momento, que o plano de ação emergencial estava sendo revisto pelo DENOX Fortaleza, tá? E que após essa revisão, isso permitiria a elaboração dos planos de contingência pelas defesas civis aí entre a barragem e Limoeiro, né? E isso, nós também não temos informação disso, em especial, Edilson, com relação à implantação do sistema de alerta para a prevenção de inundações no trecho Jucazinho-Limoeiro, tá? Não, que seria um sistema que preveniria tanto a ruptura quanto alertaria para inundações. E nesse aspecto aqui foi também solicitado ao DENOX que desse publicidade ao PAI, né? Uma vez que essa lei 14.066, ela obriga que o plano de ação emergencial deva ser disponibilizado em todos os sites das prefeituras envolvidas, né? Então,
esses os pontos aí que eu queria compartilhar com todo mundo, né? Para a gente poder, então, iniciar aqui a nossa conversa sobre a alocação, tá? Eu não sei se o Gustavo já chegou, né, Gustavo? Não sei se a Roberta já está disponível, Roberta? Já sim, cheguei agora. Estava vendo vocês, mas não podia nem escutá-los. Desculpem. Tá Mas agora bom, eu já estou mas que aqui. maravilha, você está aí. Eu fiz só um resumão, né? Eu espero que vocês todas estejam recebendo aqueles boletins que nós encaminhamos mensalmente, né? Então, estamos aqui à escuta, então, ou seja, para comentar aí, eu queria que esse comentário, eu acho que o comitê do Capibaribe tem, né, um papel bastante interessante nesse aspecto aí da gestão do Jucazinho. Eu queria ouvi-los, tá bom? Então, a palavra está com vocês aí, com PESA, comitê, Muito, DENOX, todos. muito bem, Wilde, e todos. Falando pelo comitê, na realidade, em alguns momentos, conforme você tinha dito aí, na questão de posições e decisões que o trio poderia ter tomado, o comitê, a Compesa e o DENOX, de fato, a gente não ocorreu. Recentemente, nós fizemos uma articulação dentro do comitê, através da Câmara Temática de Legislação e Norma, com a professora Roberto, o professor Paulo e outros componentes também que estão conosco aqui, conseguimos fazer um seminário, não naquela situação de Limoeiro, mas um pouco abaixo de Limoeiro, em Lagoa do Carro. É a antiga barragem de Carpina. E nós fizemos um seminário, claro, com esclarecimento para a sociedade, com o DENOX, com a APAC, através do nosso amigo Felipe aí, e outros componentes também dos órgãos públicos, que também está conosco nessa empreitada. Dentro disso, a gente observou que esse momento, né, de reflexão, de se colocar diante de todo esse contexto que acontecia em Lagoa do Carro, isso foi no momento que ocorreu nas chuvas de maio para junho. E a gente foi justamente dar essa resposta, que é o papel do comitê, trazer com ele a sociedade civil e os componentes dele. E para a gente, observando, sem perder o foco em Jucazinho, para a gente foi muito interessante até a questão do respeito institucional diante dos órgãos, né? Porque as coisas passam, acontecem, quando o comitê vem saber, já passou, já aconteceu, já foi aceito, enfim, todo esse contexto. Mas para nós que fazemos o comitê, e especialmente essa Câmara Temática, foi muito salutar, foi muito relevante essa relação, esse momento de estar com todo mundo, evidentemente, com o DENOX, a Compesa, a APAC e outros órgãos que estão conosco, essa questão de aproximação institucional. Para a gente foi muito importante esse momento, e a gente fica pecando nesses determinados detalhes, trazendo agora para Jucazinho esses pontos de decisão institucional. Juntar a Compesa, juntar o DENOX para a gente decidir isso. Aí a gente para e analisa, né? As relações são muito boas, mas as prioridades, às vezes, que não são, sabe, Wilde? As prioridades, às vezes, não estão do jeito que a gente gostaria de que tivesse. Né? Esse é um sentimento meu, como integrante do comitê, como integrante institucional. E a gente, eu também queria ouvir o professor Paulo, a professora Roberta também, que está nesse coletivo conosco. Ok, a palavra está aberta. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Eu perdi aí um pouquinho aí da apresentação, cheguei já no final, mas pelo que eu estou entendendo, seria para a gente se posicionar com relação à integração entre os diversos atores aqui. Não, deixa eu só E o fazer comitê. rapidamente, não, Alberto. Eu estava colocando o seguinte: existe, com relação ao DENOX, né, nós temos umas questões bastante objetivas. O DENOX é dono da obra, ele tem que cuidar da obra, ele tem que fazer o plano, ele tem que fazer sistema plano de ação emergencial, monitoramento, não sei o quê. Né? A Compesa tem a parte dela, que é utilizar da forma mais racional possível o Jucazinho, né? E o Comitê da Bacia tem aí que se envolver, a ideia é que ele se envolva em algumas questões. Por exemplo, nós colocamos no termo de alocação do ano passado que a Compesa poderia tirar 600 litros por segundo até março, e a partir de março isso dependeria de uma proposta do comitê para continuidade ou não desse valor, né?
e isso não aconteceu, né? Então, a Compesa foi obrigada, de certa forma, a continuar a sua operação, desatendendo aquilo que a gente tinha acordado, né? Tá? Então, isso poderia ter colocado, vamos supor, numa situação mais grave ainda, o reservatório em risco, né? Então, isso é muito ruim para que aconteça. E tem a questão do modelo institucional, né? Ou seja, o Denox é o empreendedor, a Compesa é o usuário, mas quem que cuida do reservatório? Esse reservatório, há pouco tempo, praticamente quase foi destruído, né? Vocês todos sabem, né, das dificuldades que aconteceram aí. Você teve que gastar milhões e milhões, né, para recuperar um reservatório, porque ele não podia encher, porque ele podia romper. E ele tinha que encher porque não tinha água para o povo. Então, uma loucura. Então, acho que nesse aspecto a atuação do Comitê da Bacia é muito relevante, né? Além dessa questão de proteção do trecho a jusante, que aí pode, como aconteceu em Recife esse ano, poderia ter sido objeto de inundações aí nessa região e a gente tá sempre puxando aqui para que haja aí pelo menos sistemas de alerta que previnam a população e aquela população mais vulnerável, né, Roberto? Quem mora ali na Isso. Barriguda, ali, né, não é gente que mora ali porque quer, não, né? Entendeu? Lá no Limoeiro. Bom, então, né? Ou seja, só o resumão aqui para você ficar a par, tá bom? Tá, e a Compesa continuou operando, continuou retirando água na mesma quantidade que a gente tinha acordado de março até aqui? Não, ela retirou até mais do que isso. Chegou a tirar 900 litros por segundo. Entendeu? Tá? Tá. E a gente ficou em aberto desde abril, no caso, né? Porque a gente tinha nossa Isso. alocação. E como é que a gente faz para regularizar isso, Hilda? Não, isso Como é que isso acontece? bom, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: a gente gosta de falar que a gente faz uma regulação responsiva. É um nominho assim chato, né? Mas qual que é a ideia da regulação responsiva? Né? Ou seja, a ANA tem todos os instrumentos formais para poder falar, "Ah, não cumpriu, é penalização, esse tipo de coisa, né? Mas isso não vai resolver o problema de imediato, pode até mais onerar só um usuário, sem, de fato, trazer um acréscimo de melhoria na gestão. Então, o que nós fazemos é o seguinte: nós estamos praticando pelo primeiro ano a alocação, estamos partindo agora para o segundo. Então, acho que o fundamental é que a gente puder acordar, a gente cumpra. E caso haja alguma pendência daqui para trás, isso não vai impactar o futuro de forma alguma. Então, ou seja, a gente continua, né, trabalhando sem nenhum problema, tá? O que não é bom para todo mundo é que diríamos, esses desacordos, né, eles possam ocorrer. Então, a gente busca aqui, se vocês são testemunha disso, a gente sempre está aqui à disposição de vocês, colocamos todos informados, mas a gente precisa de um retorno, né? Porque isso fortalece todo o sistema, né? Fortalece, inclusive, essa articulação entre todos, tá? Mas aqui, Roberto, tem aqui o Sérgio, da Compesa, e o Paulo Francinetti, Fracinetti, né? É. Aí eu vou passar a palavra para eles, depois passo para você, tá bom? Tá bom. Sérgio, por favor. Bom, sobre o Jucazinho, a minha posição não é novidade nenhuma para o Will, que eu participo desde a história da construção aí do marco regulatório. Não é possível, no contexto atual, a gente cumprir rigorosamente o que foi estabelecido pelo marco regulatório. Porque a maioria das cidades não tem outra alternativa de manancial. E não há como você justificar perante uma população que vai reduzir a vazão e a população vendo água na barragem.
né? A pressão é imensa. Veja, a gente tentou cumprir, botando só uma bomba para o tramo norte, que dá em torno de 400 litros por segundo, e o tramo sul ficar 650. Só que a pressão do tramo sul, o tramo sul foi 400, o tramo norte 250, só que a pressão de cidades como Bezerros e a própria Gravatá foi muito grande, o que nos obrigou a ligar, porque tinha água na barragem, tudo bem, não tinha mais, assim, teoricamente tem 30 e tantos milhões lá, ainda é uma quantidade de água razoável. E o pessoal, daqui para que você explique qual a vazão prudente para se tirar, você não consegue. Isso é uma justificativa que a população, a gente que lida diretamente com o usuário, a população não aceita esse tipo de justificativa. A população quer que a gente tire até a última gota da barragem. Aí, quando a barragem seca, eles aceitam. Não, está faltando água porque a barragem está seca. Aí eles aceitam. E é muito difícil de você segurar essa pressão. É uma pressão muito grande, que ela vem de cima, ela vem do governador. Por quê? Porque as lideranças falam com seus deputados, e os deputados vão lá no palácio, têm acesso direto ao governador, e o governador vem com a carga toda em cima da gente. E às vezes a obra vem. E às vezes a ordem, não, é para melhorar essa produção. Entendeu? Aí vai dizer, mas porque o protocolo da ANA não tem como. Não tem como. Por a gente é técnico, a gente entende hidrologia, logicamente a gente queria cumprir a rigor. Agora, essa é a parte ruim da história. A parte boa da história. Provavelmente, em 2023, vai ser o último ano que a gente vai ter este tipo de problema. Por quê? Porque o sistema Cerro Azul, que foi relicitado agora, a firma que ganhou, inclusive, foi a Sanea, que é a firma de Luciano Barreto, é uma firma que é super acostumada a fazer grandes obras. Então, tem um prazo, se não me engano, de 14 meses para terminar a obra. Então, esta obra está prevista para terminar até novembro do ano que vem. E a obra de Cerro Azul terminando, aí, com certeza, a gente vai poder cumprir com tranquilidade esse protocolo aí de Jucazinho. Por quê? Porque tanto Caruaru, quanto Bezerros, quanto Gravatá vão ser supridos por Cerro Azul. A única que vai precisar um pequeno complemento de Jucazinho é Caruaru, mas muito menos do que hoje. Muito menos do que hoje. Hoje Caruaru recebe cerca de 350 litros por segundo, até mais, de Jucazinho, porque senão toda a zona oeste de Caruaru fica desabastecida. Então, quando o Cerro Azul chegar, esse problema vai ser super minimizado. E Bezerros e Gravatá não vão precisar mais de uma gota de Jucazinho. Então, vamos dizer assim, é um problema que, diferentemente da doutora do Agreste, que a gente falou que ainda não sabe exatamente quando é que ela vai concluir, né? Este problema, já existem os recursos, que é do BID, né? Já tem obra licitada, conclusão, né? Que na realidade houve um distrato, houve uma rescisão inesperada, que foi por parte da firma, que não quis continuar, e a gente teve que relicitar, sabe? Porque na realidade essa obra de Cerro Azul já era para estar terminando agora, no final desse ano, até dezembro desse ano. Infelizmente ocorreu esse percalço que a gente sabe que existe, né? E a obra teve quase que um ano de adiamento por conta disso, que teve que se montar um novo processo licitatório, etc. e tal, certo? Então, essa é a nossa situação. A gente fica entre a cruz e a espada, lá em Jucazinho, a gente sabe que está correndo risco, mas que não tem como você deixar de colocar água para as cidades. Então, qual é o mal menor? Né? Qual é o mal menor? É deixar de cumprir o protocolo ou deixar as cidades em colapso? Claro que é deixar de cumprir o protocolo. Então, esse é o mal menor. Esse é o nosso raciocínio. Né? Claro que a gente sabe que pode estar sujeito a advertência, que pode estar sujeito a punições, a multas, tudo, mas, infelizmente, não há como você deixar de colocar água para as populações. E já, mesmo assim, mesmo tirando essa quantidade que a gente está tirando, que às vezes atravessa os valores do marco regulatório, as populações são muito mal abastecidas. Tanto que, quando o Cerro Azul entrar, uma das coisas que a gente vai fazer é aumentar a vazão para o tramo norte. Claro que reduzindo drasticamente a vazão do tramo sul, de forma que a gente vai ficar dentro do estabelecido.
porque as populações do tramo norte passam muito sacrifício com relação ao abastecimento d'água. O último ponto que eu queria tocar, Wilde, é o seguinte: eu queria que você, a partir da próxima reunião, até já desta quinta-feira, não sei se você já manda, eu não li todos os para quem você mandou. Você tem que colocar o gerente de produção do Agreste. Ele é o homem executivo, é o George Ramos, georgeramos@compesa.com.br. A participação dele é fundamental, tá certo? George Ramos, tudo junto, georgeramos@compesa.com.br. Porque eu estou aqui até bem vamos dizer assim, no improviso, porque apesar de eu já ter sido funcionário da Compesa por 40 anos, há 4 anos que eu sou um consultor externo, né? Meu contrato, inclusive, eu não sei nem até quando eu vou estar aqui, tá certo? Na realidade, meu contrato termina agora em novembro e eu não sei se vai ser dificilmente com essa mudança de governo vai ser renovado. Então, tem que ter uma pessoa que dê continuidade a isso aqui. Então, eu pediria que você incluísse ele e que também incluísse, além de George Ramos, incluísse Igor Ferreira, Igor com Y, Igor Ferreira, @compesa.com.br, que é um assessor da diretoria de operações do interior, e ele é o assessor, vamos dizer assim, que cuida mais dessa parte técnica. Então, os dois, que é sempre bom ter 2 pessoas, né? Porque às vezes um não pode e o outro pode, os dois, vamos dizer assim, ficariam como representantes mais perenes. Eu, se continuar, fico com o maior prazer, mas eu realmente não sei assim como é que vai estar a minha vida daqui a 2 meses, entendeste? Então, isso aí eu queria fazer esse alerta, até para a continuidade do processo, principalmente a questão de George Ramos, que ele é o homem que está lá com a mão na massa, ele é o nosso gerente de produção, é o gerente executivo, tem as tropas dele lá, tudo sob comando dele, entendeu? Então, esse negócio do acordo, tudo, a não ser a questão do Bituri, como tem intervenção em barragem, aí você tem que chamar o Hudson, eu não sei se você já chamou, é importante a participação de Hudson. Hudson Pedrosa, né? Hudson Pedrosa, @compesa.com.br, que ele é nosso gerente de segurança de barragens. Então, ele é que deve participar daquela reunião lá com relação à barragem do Bituri. No caso de Jucazinho, não. No caso de Jucazinho, só George já é suficiente, porque não tem manutenção de talude, essas coisas. Entendeu? Hudson Pedrosa, ele é lá é nosso gerente de segurança de barragem. Viu? Tá, então, era isso que eu queria colocar. Eu queria realmente apelar para a compreensão de vocês, do comitê e tudo. Eu acredito que quando o comitê chama, o pessoal está indo. Eu não sei, essa reunião de Carpina eu nem soube, não fui avisado. Mas, normalmente, quando eu sou avisado, se eu não vou, eu mando alguém ir. Quer dizer, mando não, que eu não mando mais em nada aqui. Eu peço para alguém ir. Eu peço para alguém ir para nos representar. Tá certo? Aí, então, realmente, essa é a nossa posição aí com relação a Jucazinho. Ok, obrigado, Sérgio. Fracinete. Boa tarde. Quanto ao comitê, né, da bacia, a gente, durante esse período da pandemia, essas reuniões virtuais, a gente não conseguiu manter um grupo que pudesse acompanhar, né, essa parte do monitoramento de Jucazinho e de outras barragens do Capibaribe, né? Então, a gente agora está reformulando esses que a gente está chamando de câmaras técnicas, tá? Que aí a gente vai acompanhar com mais afinco, né, esses monitoramentos, essas alocações. E a gente teve dificuldade, como o Paulo já falou, né, na parte de conseguir em Lagoa do Carro, né, que é de Carpina, que ia fazer operações na barragem, a gente não sabia
os usuários é quem demandavam por que estava acontecendo isso, né? Como no casinho não estava liberando água, então os usuários, fora a Compesa, né, não reclamavam da nada. Então a gente ficava, né, sem saber. Mas, como a gente está se reestruturando nessa parte das câmaras técnicas, a gente vai poder acompanhar melhor, né, e cobrar um pouco mais dos órgãos, né, DENOX, monitoramento, de vez em quando dava para a gente um monitoramento, né, mas o Estado, às vezes, ficava, o Estado que eu digo Compesa, né, não participava muito da reunião. De vez em quando a gente chamava, eles vinham, né, mas não ficavam com frequência dando informes, né, para a gente do comportamento dessas bacias, porque também a gente não tinha um grupo, né, que cobrasse deles, né? Então, eu vejo desse lado. Tá? Então, acho que a partir desse ano, né, Roberto, a gente está ajeitando as câmaras técnicas, a gente vai começar realmente a atuar com mais força, né, no acompanhamento desse monitoramento. Exato, é isso. A gente está estruturando as câmaras técnicas e a gente vai querer cada vez mais ter acesso a essa informação, as informações de uma forma geral, e ir acompanhando mês a mês essa situação. Se tirou mais, como, por quê, ok, a gente entende tudo isso que o Sérgio colocou. É muito difícil você não levar água para a população vendo água no reservatório, né? Mas a gente precisa ter acesso a essa informação para a gente poder passar para o nosso grupo. Completando, Roberta, é uma situação que a gente ocorreu, Roberta deve ter lembrado um pouco disso, lá em 97, em Rosário, né? Que a Compesa estava uma seca grande e a Compesa pediu prioridade porque ia faltar água. Só que a gente conseguiu, com os usuários, fazer um acordo, né, entrou o Ministério Público e tudo, e se conseguiu, claro, reduzindo, dando prioridade à Compesa e reduzindo os outros usuários. Tá? Então, se a gente não se mobilizar, né, levar dados técnicos, né, com a linguagem que o usuário compreenda, eles nunca vão se conscientizar disso. Lá no Rosário, a gente chegou ao ponto de não irrigar jusante, tá? E a montante só irrigar a fruticultura. Deixou terminar o período da cultura de cerqueiro, né? E só botou a fruticultura. E eles chegaram a tal consciência de que eles disseram para a gente, durante os acordos, né? Que ia ligar 1 hora de bomba. Só que eles disseram, olha, a gente não pode contar a hora da bomba de 3 às 4. Porque a gente não tem dinheiro suficiente para comprar os canos. Então, a gente tem, vamos dizer assim, os canos suficientes para irrigar 1/3 do meu lote. Aí eu paro, desloco a tubulação para outro local, aí eu ligo de novo. Paro, desloco e ligo de novo. Então, eles chegaram à conclusão de que não era 1 hora de bombas de 3 às 4, por exemplo, de 3h15 às 4h15. Era 1 hora de bomba realmente ligada, da bomba ligada, tá? E não 1 hora corrida de relógio. Eles chegaram a esse ponto de conscientização. Tá? Então, é isso que eu digo, assim, que a gente precisa, né, chegar junto deles e conscientizar ele. Ver que tem água, tem, mas precisa racionar, porque senão, daqui a 3, 6 meses, não vai ter água. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa mostrar a eles, com linguajar técnico, mais acessível a eles. Que isso aí seria, né, a função do comitê da bacia, né, fazer esse intermédio entre as autoridades, né, o tomador de decisão, junto com o comitê, né, e os usuários. Ok.
Obrigado, Fracinete. Eu queria ouvir o Denox, Alexandre, Edilson. Queria que vocês trouxessem para a gente aqui duas informações aí. Primeiro, se a obra foi concluída, a obra da reforma do Jucazinho, se ela está concluída, como que está esse processo, e se também foi concluído o plano de ação emergencial. Vocês têm essa informação para a gente? Bem, amigos, eu sinceramente, eu quero falar com o Alexandre aqui, e a gente está chegando, eu estou chegando agora, né, de volta. Realmente não posso confirmar, mas eu sei que quando eu saí, essa obra estava entrando na execução, estava estava sendo feita, né? Eu acho que deve ter sido terminada. Vocês me dão um tempinho, que eu vou consultar agora a direção geral lá em Fortaleza, e já dá um retorno a vocês, pode ser? Por favor. Tranquilo, Edilson, tranquilo. Okay. Tá, mas, Edilson, é o seguinte, fica tranquilo para você participar mais conosco, que nós vamos ter uma reunião na quinta-feira. Se você quiser pegar informação mais assim, robusta, aí na quinta-feira você passa para a gente como que está isso e o plano de ação de emergência, tá bom? Ótimo, tá bem, combinado. Tá? Você não tem que sair da reunião agora, né? Tá? Bom, o seguinte, nós temos aqui, só completando essa questão aí da participação do comitê, da Compesa, todas essas questões que o Sérgio colocou, da dificuldade de restringir o uso para a comunidade, o que nós discutimos aqui, com o Paulo, com a Roberta, foi no seguinte sentido, na reunião do ano passado, de que a gente sabe disso tudo, né? Como o Sérgio falou, a gente sabe disso. Só que a gente está trabalhando com o processo de planejamento. E o processo de planejamento, ele é o prever, verificar, se estiver batendo, ok, se não estiver batendo, ajusta, né? Então, esse processo de planejamento dinâmico, né, que a gente vai ajustando, isso faz com que a gente possa ajustar as nossas tomadas de decisão. Porque a gente não pode deixar aí, tomando as dores aqui da Compesa, a Compesa sozinha nesse embate, né? Porque nós temos um sistema de gestão, um sistema participativo de gestão, e esse sistema participativo ele vem justamente nesse sentido, olha, para participar no conhecimento e participar também na tomada de decisão, né? Então, é nesse sentido, sabe, Sérgio, que eu acho que é importante que a Compesa, né, eu vou convidar os demais colegas aí que você colocou aí para a próxima reunião, mas é de estabelecer uma determinada cultura, no sentido de que, na hora que a coisa não está, diríamos, sendo possível operacionalmente, da Compesa buscar aqueles que podem fazer o ajuste, no caso, aqui é o CBH, e falar assim, olha, ajusta esse negócio aí para mim, propõe lá para a Ana, porque nós estamos com dificuldade, entendeu? Então, eu acho que a Compesa, ela deve fazer, se eu fosse servidor funcionário da Compesa, eu faria. Eu cobraria dos tomadores de decisão para que me apoiem, né? E não deixem eu sozinho, entendeu? Então, eu acho que essa é uma sugestão, né? Tá? Mas, então, vamos lá. Então, dando continuidade aqui, né, às nossas questões, né? A gente tem aqui no item 3 as condições de uso de acordo com os estados hidrológicos, né? Então, como vocês veem aqui, nós temos aí 3 estados hidrológicos, o verde, o amarelo e o vermelho, né? E essa curva guia aqui, que ela fica entre o verde e o vermelho, ela fica no meio do amarelo. E para cada uma das situações, nós temos aqui uma vazão máxima definida no marco regulatório. No caso específico, nós estamos aqui no estado hidrológico vermelho, né? E temos aqui a liberação pelo marco regulatório de, em média, 250 litros por segundo. Então, se nós
aplicarmos essa autorização para o período de outubro a março, nós não estamos desatendendo o marco regulatório, que a gente continua numa média anual de 250 litros por segundo. Essa foi, diríamos, a estratégia para, nesse período que o Sérgio falou que a Compesa ainda não tem manancial alternativo, a gente, ao mesmo tempo, cumprir, né, o marco regulatório, mas também deixar claro que, no início do período chuvoso, a gente pode reavaliar a situação, né? Que se entrou mais água, significa que eu posso pegar mais água, tá bom? Então, esses cenários, que são os mesmos do ano passado, eles dariam para o Jucazinho a seguinte situação, né? Nós estamos aqui em setembro com 37 milhões. Se houver a retirada linear de 250 litros por segundo, ele vai chegar em 25,42. Mas se houver a retirada de 600 litros por segundo até março, né, e depois sem retirar, ele vai estar um pouco abaixo, 23,57. Né? Isso significa que nós temos aqui uma inflexão, né? Nós temos um momento para avaliar como que estão as chuvas para frente para poder planejar, porque vocês imaginem o seguinte, que se essa linha laranja continuar, olha onde que ele vai dar lá nos 15 milhões, né? Então, se não houver nenhum aporte, o reservatório vai ficar perto do zero dele novamente. Então, aqui é o momento de conversar, verificar mananciais, conversar com a população e assim por diante. Tá? Então, essa é a ideia que a gente traz aqui para você, ou seja, da gente trabalhar com essa estratégia que a gente utilizou ano passado, né, até março, e daria à Compesa aí condições de operacionais normais, praticamente, e em março senta, vê, opa, está chovendo, choveu, como que está, como que a gente vai fazer, tá? Aí já fica marcada uma reunião da comissão de acompanhamento do termo para março, para poder já fazer o ajuste necessário, tá? Bom, Gustavo Pestana, por favor. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Vocês estão bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo, Gustavo. Bom te ver. Gustavo. Não, Wilde, só para a gente... Eu ouvi Sérgio falando agora há pouco, e ele falou que a tomada de água é de 900 litros por segundo, Sérgio, em Jucazinho, foi isso que eu ouvi? Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui é a tomada d'água em Jucazinho, tá? Tá vendo aí, Gustavo? Mas o Sérgio falou outra coisa. Falou quanto? A média captada está em 700 litros por segundo no período de 2020 a 2022. Ah, tá. Tá? Okay. Nesse Não, período. Porque eu ouvi ele falar que está captando 900, né? Não, houve... Não. É 450 mais 250. 700. Ok. Não, era isso, porque eu fiquei preocupado, eu ouvi falar isso. Mas... Não, eu que falei. Eu falei que tá aqui no gráfico. Ó. Não, agora eu percebi. Em maio de 2022, ela chegou a um pico de 900, exatamente, tá? Não há previsão desse... Eu explico esse pico, eu explico. Devido ao mês de festas juninas, há um grande acréscimo de demanda nas cidades de Caruaru, Bezerros e Gravatá. E aí, neste período, a gente realmente ampliou a vazão do tramo sul. Aí, realmente, o tramo sul, em vez de 450, foi em torno de 600, com os 250 do tramo norte, chegou próximo a 900, realmente. Mas isso foi no período, realmente, de festa junina só. Ok, obrigado, Sérgio. Gustavo? Não, é isso, era porque você tinha um cenário ali com os seus cenários de fluência, um é com 600, não é isso?
600 e 250 linear. Ok. Era só para ter ideia desses cenários aí. Uhum. Obrigado. Nada. Roberta? Uma dúvida com relação à outorga. Qual é o valor de fato outorgado? Ela tem uma outorga de 1.000 litros por segundo durante o ano todo e mais 500 litros por segundo no período de março a junho, tá? Isso no estado hidrológico verde, tá? Então, a outorga, ela é esse valor fixo. O termo de alocação ajusta a outorga anualmente, entendeu? Certo. Bom? Não precisaria rever a outorga. Não, No a termo de outorga... alocação, a gente faz o ajuste. Exatamente. Esse é o mecanismo que a gente utiliza para não ter burocracia, entendeu? E para ter participação social, controle social e tudo isso. Bom? Tá? Bom, ou seja, tem essa questão aí, Sérgio, não sei se que eu acho que a Compesa tem que avaliar, porque a gente pode trazer para o ano, para a reunião de quinta-feira, uma definição se vai ser 600 ou 700, tá? A gente pode fazer uma nova simulação, trazer isso, e pode trazer uma simulação outra também do que aconteceria se esse 700 litros por segundo for até setembro, tá? Então, eu posso trazer aí essas informações. É bom trazer, porque eu lhe digo com franqueza, acho muito difícil a gente operar com menos de 700, enquanto a barragem tiver água, porque até a entrada de Serra Azul. Então, depois entrou de Serra Azul, aí a conversa é outra, né? Aí, realmente, a conversa pode ser em outros termos. Mas até a entrada de operação de Serra Azul, acho muito difícil a gente conseguir tirar menos, enquanto realmente a barragem... Agora, veja, a Compesa também não é tão predadora assim de bacia hidráulica. A gente também, tanto que os outros anos, tudo a gente fez o acompanhamento e à medida que a barragem vai baixando o nível, a gente também vai reduzindo nossas retiradas, tá certo? Nossas retiradas. Tanto que a gente, na seca de 2012 e 2018, Jucazinho secou, se não me engano, dia 6 de setembro de 2016, o colapso dela originalmente estava previsto para agosto de 15. E a gente foi reduzindo. Eu me lembro bem que em julho de 15 a gente tirou Caruaru. Tirou antes até, em março tirou Bezerros e Gravatá. Depois, em julho, tirou Caruaru. E foi reduzindo as vazões do Tramo-Norte, de modo que a gente conseguiu, vamos dizer assim, aproveitar. Foi até uma surpresa para a gente pensou até que não ia conseguir aproveitar, por questão qualitativa, mas isso não ocorreu. A gente conseguiu aproveitar todo o volume morto da represa, até ela secar completamente. Tem até fotos, né? São conhecidas aquelas fotos dela, os carros indo até junto do paredão, ela totalmente seca em setembro de 2016. E assim permaneceu até o início de 2018, foi quando retornaram chuvas, e a partir de maio nós retomamos, maio de 2018 a gente retomou a operação do sistema. Essa informação que você está passando está aí na tela, né? A gente está mostrando, né? Você vê que está, seja... exato. Né? Então, bom, de toda forma, então, vamos fazer o seguinte, para quinta-feira eu vou fazer mais 2 simulações, uma de 700 até março e outra de 700 até setembro. Certo. Tá? Para ver como que isso repercute aí nos volumes acumulados, né? No volume, tá? Certo. Então, trago isso aí, né? E você já considera também esse pico, né? Que ele tira aí de retirada. A gente, na verdade, está trabalhando com vazão média, tá? Então, esse pico ele vai estar aí, diríamos, né, nessa vazão média, né? Tá? Porque tem ocasiões que a gente tira um pouco menos também, às vezes tira um pouco menos. Então, na média, pode considerar 700, que está um bom valor. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, não sei se foi o Gustavo que falou, aqui, ó, teve meses aqui que se tirou menos de 500, né?
Então, isso varia mesmo mês a mês, né? Bom, então, ou seja, para o que a gente estava pensando nessa reunião, nós tínhamos ainda um outro tema que ficou aí dentre as pendências, que é se discutir, né, que aí é uma questão, acho que bastante relevante, né, que envolve aí essa parceria DENOX, Compesa e Comitê, é como essa infraestrutura vai ser sustentada, né? Como fazer com que Jucazinho continue a operar e não volte a ter aquela coincidência de deterioração física, por um lado, né? E problemas operacionais de falta d'água do outro, né? Então, eu fico até me perguntando aqui se naquela época que estava, diríamos, faltando água, né? Se houvesse uma grande cheia, né, Sérgio? Para poder encher o reservatório e o DENOX tivesse que abrir aí aquela saída da água jusante ali, ia ser uma briga, hein? Imagina? Ia É ser uma verdade. briga. O pessoal fala assim, mas eu tô querendo água, mas não pode abrir porque senão cai a barragem, entendeu? Então, olha só, foi uma coincidência ali até favorável. Ou seja, a crise da Foi. barragem veio junto com a crise hídrica. Terminou que foi até uma sorte a gente secar a barragem naquele momento, né? Exatamente. Então, aí foi até uma sorte que a gente secou, aí deu para fazer a recuperação do paramento de montante da barragem, que ela estava seca, né? Senão não ia ser difícil. Como diz o outro, nada estava tão ruim que não pudesse piorar, né? É verdade. Bom, mas vamos lá. Então, para que a gente previna isso, né? O Edilson vai trazer para a gente aí as informações da barragem, do plano de ação emergencial na próxima reunião. Eu acho que era bom a gente se preparar para ver o comitê, a Compesa, o DENOX, quais são as propostas que nós poderíamos trabalhar no sentido de não deixar que essa obra se deteriore como aconteceu naquele momento, né? Então, a ideia é ter aí alguma coisa, um modelo, que a gente chamou de modelo institucional, que cuide da barragem, seja por intermédio do DENOX, seja por intermédio da Compesa, seja por intermédio, sei lá, de um arranjo qualquer, né? Mas cuidar dessa obra precisa de dinheiro, tá? O governo federal está cada vez com maior dificuldade em manter a sua infraestrutura, né? Vis-à-vis, não sei se vocês sabem do projeto do São Francisco, as dificuldades imensas, né, que estão ali no projeto São Francisco. É um projeto que é novíssimo e já está cheio de problema, né? Não tem grana para custear, ou seja, todo mundo quer água, mas na hora de pagar é um problema, né? Então, eu acho que nós temos que nos preparar aí para quinta-feira discutirmos isso, né? Eu falei hoje de manhã pelo pessoal lá de Belo Jardim, que nós temos uma alternativa que é colocar tudo no colo do governo federal, e outra alternativa que é colocar no colo da Compesa, no caso aqui específico, e temos uma outra alternativa que é criar uma receita, né, pública que possa dar conta aí de ter recursos suficientes para cuidar dessa infraestrutura hídrica, sem a qual não tem água, né? Wilde, uma sugestão. Evidentemente que ninguém vai ser contra a gente criar um sistema de manutenção. A Compesa é uma das interessadas. Agora, sendo bem pragmático, daqui para quinta-feira não vai ter decisão nenhuma sobre isso. Por quê? Exatamente. Porque qualquer decisão que envolva recursos financeiros, pelo menos aqui na Compesa, ela tem que passar pela diretoria. Entendeu? Ninguém, para ver esse pessoal que eu lhe informei, é importante porque eles estão diretamente lá com a mão na massa. Agora, você tem que provocar, mandar para eles a sugestão, dizendo o que é que precisa, o que é que precisa ser feito, como é que a Compesa... Assim como fez da outra vez que a Compesa respondeu a você no caso de Bituri.
né? Mas veja, quem respondeu para você, quem foi? O diretor, né? Flávio Figueiredo, que eu vi o seu documento lá. Então, por quê? Porque são os ordenadores de despesa. A gente, né? Então, nada vai ser resolvido nesse fórum aqui com os atuais representantes da Compesa, né? Eles são representantes, por exemplo, porque tem muita estrada, né? Tudo, 44 anos aqui dentro, tal, conheço mais ou menos. Então, o pessoal que está com a mão na massa, no caso do Igor, no caso do Hudson, no caso de George, tal, é o pessoal que está hoje na linha de frente da batalha lá, né, da operação, mas qualquer decisão, tanto com relação a Beturi, quanto com relação a Jucazinho, ela obrigatoriamente tem que passar, porque o pessoal, nem se quisesse, não tem competência legal para tomar este tipo de decisão. Tá certo? Não, você tá coberto de razão. O que eu estou colocando desde o ano passado é de que nós precisamos, né, ter aqui, nós temos cabeças importantes aqui nessa reunião, né, e precisamos colocar esse tema em discussão. Com né? certeza. E temos que aproveitar, inclusive, essa janela de oportunidade que será a partir de janeiro, né? Porque a partir de janeiro são novos governos, né? E esses novos governos, eles... Principalmente aqui. Aí já está certo que vai ser, né? Aqui já está certo que vai ser um novo governo. Aí já está certo que vai ser. Então, ou seja, tendo isso, esses novos governos, eles precisam ser abastecidos de propostas. Isso, exatamente. Tá? Então, não dá para você esperar o cara chegar, entrar, não. Na hora que ele chegar, ele já vai receber uma nova proposta, e essa proposta já teve um tempo de maturação. Né? Naquele caso de Pedro Moura Júnior mesmo, está mais fácil, porque basicamente é só uma atualização orçamentária, né? O projeto técnico, o projeto hidráulico já está pronto, entendeu? Agora, a gente tem que realmente esperar o pessoal assumir para mostrar o que é que a gente sugere, o que é que a gente tem, o que já foi feito, para eles poderem dar continuidade. Eu estava lembrando aqui, né, gente, que, por exemplo, a APAC, né, nossos colegas da APAC estão aqui, o Felipe já conhece a proposta da segurança de barragem, tudo, né? E o que nós temos aqui? Deixa eu só silenciar aqui, só um minutinho. Isso. Então, essa questão da segurança de barragem, ela é um problema no Brasil inteiro, né? Isso não é um problema específico aí de Pernambuco, né? E a gente precisa que os comitês, o próprio sistema de gestão, lembre que, em especial no Nordeste, onde tem muita barragem, né, a segurança da barragem e a segurança hídrica, elas são indissociáveis. Então, não há como ficar discutindo, por exemplo, cobrança pelo uso da água, sem imaginar de que tem a infraestrutura hídrica, ela tem que ser mantida, né? Ela tem que ser mantida. E reservatório de uso múltiplo é um problema. Reservatório que só tem um dono, tudo bem, né? Agora, quando é de uso múltiplo, você fica sempre naquela situação de que todo mundo quer água, mas ninguém quer se comprometer com aquela infraestrutura, né? E sem ela não tem água, né? Então, eu acho que a APAC também, eu acho que é importante que a APAC, aí, os colegas aí também se envolvam nessa questão para a gente poder pensar. Ou seja, não existe um modelo, né, Felipe? Existem várias propostas e temos que ter alguma sugestão aí, até porque a Lei de Segurança de Barragem é omissa, né? Totalmente. Pois é, o Edu, traz possibilidades. A própria definição de empreendedor, ela já vem com essas possibilidades ali embutidas, né? Com o dono da terra, com quem opera, né? Então, ela traz essas sequências ali de definições e traz direitos, responsabilidades subsidiárias, né? E possibilidades de
consórcios, né, de cooperativas, então isso é tudo possível também, então a gente não tem nenhuma objeção, né, inclusive pelo contrário, de que isso seja tratado e que isso possa fluir, né, nesse sentido. Embora todo mundo também entenda das dificuldades, mas que é importante que mantenha essa pauta e que ela seja, vamos dizer assim, alimentada de alguma forma, para que se tente enxergar, né, algum caminho possível aí do que é que pode sair desse tema, né, muito embora ele é um pouco difícil realmente, como todo mundo sabe. Ok. Mas é coisa difícil que é bom, né, Felipe? Senão perde a graça, né? Isso. Bom, mas então é o seguinte, eu não sei se o Denox se avançou, aí só para tentar concluir esse tema, Alexandre, você sabe se o Denox chegou a concluir os estudos aí sobre a questão jurídica do ACT? Alexandre? Oi, Yuri. Olha, o procurador, que eu inclusive fui lá naquele momento, e tinha convidado ele para participar da nossa reunião quinta-feira. E pelo que parece, por nós aqui está tudo ok. Não teria nenhuma objeção. Mas aí, quinta-feira, ele dá esse funcionamento pela Procuradoria. Mas a consulta que eu fiz... Só um momento. Com quem? Tá. Bom, aí ele tem uma participação na quinta-feira. E Edilson, aqui, o coordenador, está com o Exídio, lá de Fortaleza, obtendo informações sobre a questão da conclusão das obras. Só isso. Tá bom. Ok. Bom, então é o seguinte, para a gente objetivar aqui a nossa reunião, né? Minha sugestão é que a gente, então, encerre por esse momento, deixando, então, para quinta-feira essas decisões, ou seja, qual que é a previsão de uso da Compesa, qual o calendário para poder discutir essas questões relativas aí à alteração, ajustes nas vazões, como que vão estar essas informações do DENOX aí até lá, com relação ao acordo de cooperação técnica. Aqui, Edilson, nós fizemos uma proposta de acordo de cooperação técnica, eu espero, o Alexandre vai te colocar a par aí, né? Tá? Tá? E aí a gente vê isso. Então, assim, e a questão do plano de ação emergencial também, e, consequentemente, as ações preventivas aí para jusante. Então, tem vários temas que a gente pode concluir na quinta-feira. Pois não, Edilson? Eu gostaria de adiantar que eu consultei agora o diretor de infraestrutura hídrica lá do Denox Central, né, do DG, e ele disse que a obra do casinho realmente já está concluída. Falta alguma coisa pequena lá no maciço, mas que não interfere mais em nada. Então, o grosso da obra mesmo já foi concluído. E também uma informação chata que eu queria dizer aos senhores, que o nosso amigo, o engenheiro Marcos George, ele foi hoje numa missão lá em Cachoeira 2, lá em Serra Talhada, né? Foi levantar lá algumas necessidades e, infelizmente, ele se descuidou e caiu lá na barragem, lá na parte de acesso, e teve alguns ferimentos, tal, foi socorrido, o menino que estava com ele, nosso topógrafo, conseguiu segurar e disse que ele ia cair mais se não fosse o nosso topógrafo. Uma coisa chata de dizer essa hora, mas para todo mundo ficar sabendo, né? Que ele está vindo para o Recife já, foi medicado lá no hospital de Serra Talhada mesmo, e está vindo para o Recife. Mas ele está vindo tranquilo, está vindo, ele e o motorista mesmo, não precisou de ambulância, e graças a Deus foi um acontecimento, né, que acontece na vida de todos nós, quando a gente está fazendo nossa missão árdua. É isso aí, amigos. Então, quinta-feira tem mais resultados, né? Alguma coisa a gente pode adiantar. Eu vou falar aqui com o Alexandre, que eu estou chegando agora também, muita coisa administrativa, como os senhores sabem, a gente tem que tomar pé, e essa parte técnica também, principalmente, que só quem tem a capacidade técnica. Minha área é jurídica, mas a gente está aqui para ajudar tudo, na hora que for preciso. Ok, Edilson, muito obrigado. Bom, então, minha proposta é de que a gente encerre, podemos encerrar a reunião?
E voltamos a nos encontrar, então, Sim. na quinta? Perfeito. Ok? Ok. Só lembrando, para convocar o pessoal, viu, para quinta-feira, viu? Sim. Eu vou reforçar aqui com o Hudson, o Igor e o Jorge. Isso. Tá bom? Tá bom. Tá? Gente, então, Paulo, Roberto e demais, Até grande mais. abraço. Vou encerrar a gravação e a gente se encontra novamente na quinta-feira.